Na semana passada, a cantora Celine Dion, de 54 anos, minha idade, revelou que foi diagnosticada com a síndrome de Stiff Person, também conhecida como síndrome da pessoa rígida. Para entender mais sobre esse distúrbio, que pode gerar graves consequências, recebemos o Dr. Carlos Roberto Macella Júnior, que é neurocirurgião. Tudo bem? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. É uma síndrome muito rara, né? Não é uma coisa do dia a dia, tá? O que é a síndrome de Stiff Person, ou no português, a síndrome da pessoa rígida, né? Esse nome complicado. A primeira vez que eu ouvi, quando eu vi a chamada, né, na TV, eu achei que fosse uma doença psicológica. Ah, é? Não, na verdade ela é uma da área da neurologia. Pois é. Né? A síndrome de Stiff Person, ou síndrome da pessoa rígida, ela é caracterizada por uma rigidez muscular associada a contrações musculares, tá? Ou a espasmos musculares. E antes de... Cãibras? Mais ou menos. Então, vamos tentar falar palavra por palavra dessa definição. O que é uma síndrome? É um achado de sintomas. Então, não é só uma coisa única, certo? Então, nós temos a rigidez muscular e os espasmos musculares. O que é a rigidez? O próprio nome diz. O músculo duro, o tônus forte. O que são os espasmos? São contrações musculares das fibras involuntárias. Não é a pessoa que faz, né? São involuntárias e pode durar até alguns minutos. Entendeu? Então, várias vezes ao dia? Várias vezes ao dia. Mas músculos, por exemplo, da face, da perna, do braço, ou é o corpo todo? É o corpo todo, porém o mais comum do tronco, né? Tórax e abdômen. Depois membros inferiores, ou seja, pernas e braços menos frequentes. Então, no caso da Celine, está cometendo aonde? O doutor sabe, não? Então, o dela é bem geral também, mas principalmente membros inferiores. Que não é o mais comum. Que não é o mais comum, exatamente. E é uma doença muito rara, né? Atinge cerca de 2 pessoas a cada 1 milhão. Não, raríssimo. É raríssimo, é muito raro, por isso que não é comum, né? Até na universidade de medicina, não é uma coisa que você muito estudada. Exato, né? Cita como doenças raras, doenças neurológicas, mas aí no âmbito da da neurologia que você consegue estudar, né? E dentro desse pequeno grupo, 70% são as mulheres, tá? A gente não sabe o porquê, né? Mas é a incidência. Mas é a incidência, 70% mulher. E dá dor? Limita a vida da pessoa? Limita, tá? Principalmente com o passar do tempo da doença. Por quê? Imagine você tendo que trabalhar, né? Ou tendo que estudar, fazer as suas coisas cotidianas e ter contração muscular, né? Rigidez muscular, sem um aviso prévio, digamos assim. Mas né? causa então, limita. dor? Causa dor. A contração muscular causa dor, né? Se você, por exemplo, no frio, por que o frio causa uma dor muscular? A gente fala que o frio dói. Exatamente, porque a musculatura fica mais rígida, fica mais tensa. Então, é claro que você vai sentir mais dor. Tá. A gente tem um trechinho do vídeo que a própria Celine Dion explica o que ela tem. Vamos ver. As you know, I've always been an open book. And I wasn't ready to say anything before. But I'm ready now. Recently, I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called Stiff Person Syndrome. These spasms affect every aspect of my daily life, sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. I always give 100% when I do my shows. But my condition is not allowing me to give you that right now. Far across the distance and the spaces between us.
have a great team of doctors working alongside me to help me get better. And my precious children who are supporting me and giving me hope. Take care of yourselves. Be well. I love you guys so much. And I really hope I can see you again real soon. Que coisa, a gente vê essa potência de voz e tal, e ela tão fragilizada, né, doutor? Exatamente, muito corajosa, né, de fazer uma declaração dessa, né, e alertando para uma doença tão importante e tão incapacitante, né, porque, veja, né, atinge a voz, membros inferiores. Não poder cantar, exatamente. Isso me chamou a atenção. São os músculos mesmo, né, então você tem uma rigidez e uma contração muscular muito importante. Por isso ela falou que atrapalha toda a vida dela. Exatamente, principalmente o emocional. Principalmente o emocional, porque normalmente são pessoas adultas, né, ativas, né, como ela, por exemplo, que canta até hoje, e de repente ela começa a ficar limitada. Então precisa ter um acompanhamento psicológico, por exemplo, com certeza. Então vamos lá, a cada 1 milhão a incidência é de 2 pessoas a cada milhão. Perfeito. 70% mulheres. Perfeito. Na fase adulta para madura, né? Diagnóstico aí entre 30 e 60 anos. Na vida produtiva da mulher. Exatamente. Tá. E não se sabe a causa? Olha, de forma objetiva, nós não temos a causa. Porém, nós sabemos que é uma doença autoimune. Né? E eu acho que o importante é falar o que é a doença autoimune. Boa. Porque senão fica muito vago, complexo falar. É uma síndrome autoimune que leva a rigidez e espasmo muscular. Perfeito, fica muito complexo. Doutor. Então, o que é doença autoimune? Então, primeiro vamos falar do sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema do nosso organismo que ele serve de proteção. Então, por exemplo, entra um vírus lá no nosso organismo. Gripe. A gripe. Aí entra em ação uma ação extremamente complexa do sistema imunológico. Ele vai lá, reconhece aquele vírus como um ataque e defende o nosso organismo. Não peguei a gripe. Não peguei a gripe, o sistema imunológico fez o papel dele. Joia. O que acontece com a doença autoimune? Por uma pane do sistema imunológico, digamos assim, o sistema imunológico vê como as proteínas de um determinado tecido, como do sistema nervoso central desta doença, aquele tecido é um inimigo. E aí o próprio sistema imunológico ataca o próprio organismo. Por isso que é uma doença autoimune. E aí ele começa a destruir aquele tecido. Entendendo que é um inimigo. Entendendo que é um inimigo, levando a diversas doenças autoimunes, como a síndrome da pessoa rígida. Então, em específico dessa doença, o que acontece? Tem um nome super cabeludo que chama GABA, que é um neurotransmissor. É uma molécula que estimula, que age no neurônio, certo? Certo. E esse GABA tem várias ações, dentre elas, inibir a contração muscular. Ou seja, falando em outras palavras, relaxar o músculo, digamos assim. Joia. Veja, eu tenho um sistema que vai atacar o que me protege, o que inibe. O que vai acontecer? Enrijecer. A célula vai ficar hiperexcitada e o músculo vai contrair fortemente, levando a rigidez muscular. Doutor, o corpo humano é maravilhoso, né? É uma máquina muito complexa. Agora, vai aparecendo aos poucos, você sente, tá esquisito, ou é de uma vez? Tem, na literatura, tem alguma descrição? Sim, ela é progressiva, tá? Começa leve e a tendência é ir piorando. Tá. Entendeu? Então, provavelmente, a Celine tá esquisito, chega uma hora, eu vou ver o que é, pronto. Exatamente. Tá. Como são sintomas, no início, vagos, uma rigidez muscular, uma contração muscular. Uma cãibra, né? Principalmente que não é uma doença falada todos os dias. Perfeito. Né? Não sei, pode ser que
tem acontecido assim com a Érica Freitas, que é enfermeira e portadora desta síndrome, e ela gravou um vídeo pra gente. Vamos ver. Olá, eu sou Érica Freitas, sou enfermeira, tenho 50 anos e sou diagnosticada desde dezembro de 2017 com a síndrome de Stiff-Person ou Stiff-Person síndrome. Mas eu iniciei com sintomas em 2010, mas foi visual. Primeira vez eu perdi a visão 100%. Fui no oftalmo e ele disse que foi uma descarga hormonal, porque eu tenho hipertiroidismo por grades. 2011, a mesma coisa, só que foi bem mais rápido. Quando foi em 2012, eu comecei com uma dorzinha na lombar, na parte lombar. Quando foi em 2013, uma dor insuportável, rigidez e umas contrações, umas câimbras nas pernas. Aí eu voltei no neuro e falei, olha, tem alguma coisa. Ele fez o exame e falou, não tem nada, vai no ortopedista. Voltei no ortopedista e no ortopedista ele falou, você tem que fazer exercício. Como eu morava no litoral, eu andava de bicicleta, eu corria e eu fazia pilates. Eu falei, qual dos três eu faço? Qualquer um tá bom. Voltei no neurologista, ele fez exames, não deu nada. E eu continuei com essa vista turva, diferente, vendo sempre na vertical, e eu não conseguia mais trabalhar normal, porque eu não via normal. Aí voltei no neurologista de novo, ele falou assim, olha, eu não vou te pedir exame porque você não tem nada, você está fazendo uma somatização, então você vai para o psiquiatra. Voltei no neurologista e ele falou, olha, eu não tenho exame para pedir para você mais, eu não tenho o que fazer. O que eu fiz? Larguei tudo no litoral e vim para minha cidade, Ribeirão Preto. Aí eu passei no médico aqui, que ele fez uns exames e me diagnosticou com esclerose múltipla. Como eu sou enfermeira, a gente acaba sendo um pouquinho curiosa, fui olhar, eu não tinha lesão no cérebro, nenhuma lesão. Ele olhou e virou e falou assim, olha, você não tem esclerose múltipla. Eu falei, eu sei, eu não tenho lesão, né? Aí ele pegou e falou assim, mas eu não sei o que você tem. Aí eu peguei e ficou o HC. No HC, eles examinaram, fizeram os exames, falaram que eu tinha paraparesia espástica. Aí eu aceitei, que era o mais próximo do que eu tinha. Como é hereditário, eu fiz todos os exames de genes. Ninguém tinha nenhum gene, inclusive eu ia ser a segunda do mundo. Mas eu aceitei porque era o mais próximo do que eu tinha. Eu já estava na cadeira de rodas, já estava muito dura. Para andar era muito difícil, eu quase não dobrava o joelho mais. Aí eu aceitei, só que todo dia eu estudava sobre paraparesia espástica. Aí eu via que tinha algumas coisas que não batia. Aí comecei a entrar numa página que era no Facebook, que era Família Superação. Mas eu entrei tantas vezes que a menina falou assim pra mim, olha, vai outra te ligar pra você, porque você faz check-in toda hora. Aí eu peguei e fui, elas me convidaram para um simpósio, e nesse simpósio foi onde o meu médico já sabia, que é o Vladimir Boca, que eu ia. Chegou lá, ele olhou, pediu para eu andar, eu apoiei nele, ele pegou e falou assim, você não tem paraparesia espástica, você tem outra síndrome. Aí eu falei, qual que é? Ele falou, fazendo os exames, mas eu acho que é Stiff-Person. Fiz o exame, em 4 dias eu tive diagnóstico, dia 8 de dezembro de 2017. Nisso eu comecei a medicação por boca, que é o baclofeno diazepam, e após 90 dias eu comecei com por veia, que é a imunoglobulina. Mais ou menos uns 5 meses eu estava andando. Aí eu já tinha um norte, né? Fisioterapia, e aí o corpo da gente sinaliza, o corpo da gente é muito inteligente. Hoje eu faço balé, hoje eu faço personal, eu faço ecoterapia, então eu tenho uma vida normal dentro da possibilidade que uma pessoa que tem o Stiff-Person pode ter. Érica, obrigada pelo seu depoimento. Eu fico sempre tão emocionada porque eu acho assim tão corajoso, né? E é um sofrimento que a pessoa compartilha com a gente para ajudar. Que agonia a dificuldade do diagnóstico, doutor? Exatamente, viu que é um diagnóstico complexo, né, difícil, ele pode se misturar com outros sintomas de outras doenças. E aí o que eu falo, a importância da medicina preventiva. Não é normal você sentir dor.
né? Não é normal você perder a visão. Perder a visão. Érica perdeu a visão. Né? Então, depois recuperou, mas que desespero essa... Você precisa procurar ajuda logo no primeiro sintoma. Nem que faça os exames, o médico fale, olha, realmente está tudo bem. Você não tem nada. Exatamente, do que pegar um diagnóstico tardio. Tá. Entendeu? Mas ela rodou, né? Rodou. E a enfermeira. Aliás, ela tem um Instagram, Érica Freitas, que é enfermeira. Muito obrigada pelo seu depoimento. Parabéns pela sua coragem e pela sua resiliência em se superar. O Instagram dela é Stiff_person_síndrome. Stiff, S-T-I-F-F. S-T-I-F-F. Underline person, com N de navio no final, underline síndrome. Muito corajosa, não? Muito mesmo. Está de parabéns. E um bom humor, né? Conta e sorri e tal. De superação mesmo. Demais. Temos perguntas do pessoal de casa. Vamos? Vamos lá. Então vamos lá. Maria, a doença pode ser confundida lá com esclerose múltipla? Pode, né? Pode sim. Né? No caso dessa situação da esclerose, nós temos mais uma espécie de formigamento, tá? Que é uma sensação que parece que realmente tem formiga andando na perna ou na mão, porém também tem alteração da visão, tá? E Aí vai confundindo. Pode né? ter dor muscular também. Tá. Então, sim, é um diagnóstico diferencial importantíssimo. E no caso da Érica, ela perdeu a visão por conta dos músculos da face. Perfeito. Aí... Quando fala em músculo, assim, para quem é leigo, ou, enfim, ignorante como eu, a gente imagina isso, braço, perna... Abdômen, né? Não, mas nós temos músculos em tudo. Veja da Celine Dion da voz. Vocais. Da voz, exatamente. Tá. A Laura, a síndrome da pessoa rígida pode estar relacionada a problemas da tireoide? Diretamente não, tá? Porém, quem tem uma doença autoimune pode ter outras doenças também autoimune, tá? Então existem algumas doenças da tireoide que são autoimune. Então aí eu posso ter a síndrome de Stiff-Person e uma doença autoimune da tireoide, mas não que a minha doença do síndrome da pessoa rígida foi causada pela tireoide. Tá. E não passa pelo psicológico. Depois vem alguns transtornos psicológicos por conta da limitação e tal, mas o que detona é um processo físico. Olha, a doença autoimune, de uma forma geral, e a nossa em questão está nesse pacote, a parte genética, sem dúvida nenhuma, é o grande vilão, ok? Mas a ciência tem provado cada vez mais que os componentes psíquicos estão muito relacionados ao aparecimento das doenças autoimunes, tá? Que aí você leva para a área da medicina chamada psicossomática, né? Então, a pessoa que passa por um estresse muito intenso, ela pode vir a desenvolver aquela doença autoimune que já estava escrito na genética dela. Exatamente. Então, na realidade, a resposta correta é: a doença autoimune ela é multifatorial, mas a genética é o que está no topo da lista. Então, ou um estresse muito intenso, ou, imagino eu, um estresse constante, né? Por muito tempo. Perfeito. Tá. Próxima pergunta da Marcela. Homens podem ter a doença ou ela é exclusiva de mulheres? Pode, né? Pode ter, homens podem ter, só que 70% está no grupo feminino, tá? E não se sabe por que ainda? Não se sabe ainda. Agora, olha o favor que a Celine Dion fez, né? Estamos aqui conversando sobre o assunto, né? Divulgando informação. Exatamente, isso é importantíssimo. Demais. Eu acho que a coisa mais importante, pelo menos o meu papel como um profissional da saúde, é levar informação. Por isso que eu falo, se você está com dor, não é normal. Procure o médico, nem que seja nada, né? Mais uma pergunta da Ana. Quais os exames que o médico pode solicitar em caso de suspeita da doença? Primeira coisa, uma boa história clínica e o bom exame físico, né? A gente brinca que a clínica é soberana. O que isso quer dizer? A história, conversar e encostar no paciente. Então, tem uma paciente de 40 e poucos anos, com uma rigidez, né, de forma evolutiva, contração muscular. Então, já acende o alerta. Aí nós podemos ter alguns exames complementares. Por exemplo, sorologia para anticorpos. Lembra da historinha da doença autoimune? Para ver se esse anticorpo que está pegando, né, as substâncias do GABA está presente no nosso sangue. Ou se está desequilibrado. Exatamente, mas está no nosso sangue. Provavelmente foi o que ela fez. Tá. Estando presente, ok.
Depois nós podemos fazer um teste terapêutico. Ela falou de 2 medicações que o resultado final é o relaxamento muscular. Suspeitou, usou a medicação, teve um teste positivo, suspeita diagnóstica. Então a medicação foi como parte do diagnóstico. Perfeito. Né? Se eu tenho eu não tinha tudo entendido, pra ser, doutora. se eu tenho tudo para ser, né? Ela falou do diazepam. Isso. O que essas medicações fazem? No final é o relaxante muscular, mas o que eles fazem? Eles agem na casinha do GABA, que é aquela molécula, né, com o nome cabeludo, na casinha sensibilizando ela. Então deixando ela ativa de novo, dando bateria para ela. E aí ela vai entrar e vai relaxar o músculo. Então, se o paciente teve resultado, ok. Dá a medicação e observa. Perfeito. Tá. Mais uma. Elizabeth. Minha tia está com sintomas da doença. Os médicos também não descartam Parkinson e esclerose múltipla. Como diferenciar essas doenças? Primeiro, epidemiologia. Né? Não sei a idade da tia dela, mas, por exemplo, pacientes jovens é muito difícil, mais jovens ou adultos jovens, mais difícil ter Parkinson. Jovens, estamos falando de que idade? Vamos colocar aí de 50 anos, é mais difícil você ter um Parkinson nessa idade, tá? Mas vamos lá, Parkinson, primeiro, tem rigidez muscular também, pode ter passos curtos, né? Então, começa a andar mais miudinho. Mais curtinho e mais curvado para tentar achar o centro de gravidade dele. Além disso, o Parkinson, nós podemos também ter algumas alterações na ressonância magnética cerebral, na área que a dopamina, que é uma outra molécula, com esse nome aí, cabeludo também, age, que está relacionado com o Parkinson. Então, tem alguns exames de imagem que falam a favor do Parkinson, perfeito? Perfeito. Mas a história e o exame físico. Já a esclerose múltipla, nós podemos lançar mão da ressonância magnética, que ela falou, eu não tenho nada no cérebro. A Érica, né? Muito esperta. A Érica, exatamente. Então, a pessoa que tem esclerose múltipla, normalmente, tem ela lesões. tem algumas manchinhas brancas em todo o eixo do sistema nervoso central, ou seja, cérebro, coluna cervical, toda a medula tem umas manchas brancas. Aí você fala, poxa, pode ser. Aí você faz um líquor, que é tirar o líquido da espinha. Tá certo? E lá tem algumas substâncias que falam a favor também. Então, apesar de os sintomas iniciais serem semelhantes, nos exames, dá para fazer diagnósticos bem separados. Então, ela pode ficar tranquila, Elizabeth. Dá para fazer. Tá. Próxima pergunta. Exercícios físicos devem ser evitados quando se descobre a doença? Devem ser estimulados, tá? Principalmente fisioterapia, o pilates. Uma coisa mais suave, Isso. não vai para correr na esteira. Exatamente, não é para correr uma maratona, pesada, né? Mas é para fazer exercício físico mais controlado. Por quê? Precisa manter a musculatura ativa, né? Claro, a pessoa está em crise, está com dor, você tem que medir também. Mas o estímulo da fisioterapia, por exemplo, é importantíssimo e está no tratamento. E eu sempre acho que a atividade física mexe com o corpo, mas dá uma arejada na cabeça, né, doutor? Isso é comprovado. Isso é comprovado. A gente sai diferente, entra de um jeito na atividade física, sai de outro, melhor. Exatamente. A atividade física, ela libera inúmeras substâncias, como a serotonina, que está relacionado com o humor, como as endorfinas, que são analgésicos que nós mesmos produzimos após a atividade física. Muito gostoso. Então, não é por acaso que você fala, nossa, dá preguiça de fazer academia, mas é tão bom. É tão bom, é por causa disso, entendeu? Agora, quanto mais eu recebo médicos aqui, quanto mais pauta médica eu faço, mais eu tenho respeito pelo corpo humano, porque quando está tudo bem, a gente acha que é uma máquina infalível. Exatamente, não tem que ter medo, tem que ter respeito. A gente tem certeza que é Só que a hora que a gente vai assim esmiuçando, a gente vai vendo que são um desequilíbriozinho. Então, é uma máquina muito poderosa e muito frágil ao mesmo tempo, certeza, né, doutor? Por isso que precisamos cuidar diariamente. O tempo todo. Conversei com o doutor Carlos, ele está o doutor, vou falar o nome completo. Conversei com o doutor Carlos, cadê aqui? Marcela, com 2 L's, Júnior. Doutor Carlos Marcela Júnior. Mas no Instagram ele está como drcarlos.neurocirurgia, mais simples. drcarlos.neurocirurgia. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Muito simpático. Muito obrigado. Até breve. Saúde, né, doutor? Saúde para nós. Agora, uma pergunta final. Falamos em cuidar da saúde e tal. Orientações básicas para a gente
tratar o corpo com respeito? Dormir bem, né? Porque durante o sono é que você descansa a mente, o corpo, consolida a memória e produz uma série de hormônios e os neurotransmissores que nós falamos tanto aqui. Atividade física, qualquer uma, tá? O corpo precisa estar em movimento, tanto para a mente como para o corpo, certo? Cuidar da alimentação, né? Alimentação saudável e bem balanceada. E qualquer sintoma, qualquer tipo de dor, eu não sou assim, não está legal, procure ajuda. Porque tudo, qualquer doença que você descobre muito cedo é muito mais fácil de tratar. Muito mais fácil, né? Então eu acho que a pessoa saudável está com o físico bom, a mente boa, né? Então, assim, eu acho que é esse tratamento multidisciplinar com você mesmo. Perfeito. Muito obrigada, Muito doutor obrigado Marcelo. você. Até breve. Saúde. Até.